Ações de acordo ao fuso horário, quem vos fala é o Cédric Almeida. E o Luciano Luiz, Nós somos apresentadores do Sem Foco. uma plataforma de desenvolvimento juvenil que tem como objetivo inspirar jovens através de referências da província de Benguela. E hoje, não diferente dos outros episódios, estamos a trazer também uma grande referência. Ela que tem impactado a comunicação na província de Benguela e na nossa Angola. E ela vai nos trazer uma grande visão, vai nos contar sobre a sua história. E mais do que nós estamos aqui a falar, ela consegue se apresentar melhor que nós. Lena Sebastião, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui no Sucesso em Foco, né? Neste podcast. Sinto-me honrada e principalmente por saber que é o 6º episódio e por eu ser a 6ª convidada, dá-me a sensação que vocês me colocaram na linha de prioridade. E, enfim, fico muito feliz por isso. Muito obrigada pelo carinho, pela simpatia e pela confiança. Muito obrigado Ok. a nós. Por acaso a honra é toda nossa, nós agradecemos. Boas. Porque é uma grande pessoa e nós também nos consideramos grandes porque conseguimos trazer uma grande pessoa aqui. Maravilha. Pois é. Então. Quem se junta aos grandes se torna grande também, né? Então, Lena Sebastião, o que a Lena Sebastião diria para a menina nascida no Sumbe e ela conseguia já orientar-se e ver que hoje estaria no lugar onde está agora ou não era algum sonho? Não, eu acho que não. Eu penso que as coisas na minha vida aconteceram, né, vamos assim dizer, porque eu entendo uma coisa hoje, que é assim, há 3 coisas que mudam a nossa vida: pessoas, lugares e circunstâncias, né? E eu acho que o facto de eu ter saído do Sumbe, na altura, porque os meus pais já estavam em Benguela há mais ou menos 4 anos, e eles vieram a Benguela à procura de melhores condições de vida. Para quem conhece o Sumbe, que é a minha terra natal, ou Kwanza Sul, sabe como é que é aquela terra. E o meu pai, naquela altura, veio a Benguela à procura de melhores condições de vida, como as demais pessoas, porque se nós formos a ver, talvez eu arriscaria a dizer que 40% da população que vive em Benguela é do Kwanza Sul, por razões geográficas, por razões que estou aqui a enumerar. Portanto, Benguela e Kwanza Sul são 2 províncias que têm uma distância mais ou menos de 200 e tal quilómetros, são cidades muito vizinhas, e o meu pai, os meus pais vieram para Benguela. 4 anos depois o meu pai foi buscar-me e vim. Portanto, como eu disse, pessoas, lugares e circunstâncias mudam a nossa vida. O facto de eu ter saído daquela terra e ter vindo para aqui, aliás, também é bíblico. Tem-se dito que o profeta não faz na sua própria terra, né? E foi por isso. Mas, bom, olhando para trás, de acordo com o que vocês me perguntam, eu penso que sim. Eu penso que a minha vida provavelmente já havia um propósito escrito. Quando olhamos para trás, eu sinto isso. Porque eu chamo-me Madalena Alberto Sebastião. Madalena é um nome que foi atribuído pelo meu pai em honra à minha avó materna, que é a mãe dele. Mas se vocês forem ao Google e investigar e verem, Madalena é um nome que tem origem no hebraico e cujo significado até tem 2 significados: torre forte e aquela que não tem papas na língua. Aquela que não tem papas na língua e terra forte. Portanto, estes 2 significados representam muito, falam muito sobre mim. E, enfim, quando eu olho para trás e a somar, por exemplo, este ano 27 anos de rádio, eu sinto que sim, que eu nasci para a comunicação. Eu sinto que a rádio, a comunicação como tal, é a minha praia. Às vezes me perguntam, se não fosse jornalista, o que é que tu serias? Eu acho que eu seria jornalista. Eu acho que eu seria jornalista a olhar para a minha trajetória, para a minha história de vida, para o significado e a simbologia do meu nome. Enfim, quando eu olho para esse pacote todo, eu percebo que sim, que já estava escrito, né? Já estava escrito, é verdade. Então, a doutora Lena,
A Lena. Essa é uma questão aqui. Helena, irmã mais velha de sete Irmãos. irmãos, Sim. nesse caso, sim. Uhum. Como é que foi aí como é que foi ser irmã mais velha Yeah. de Olha, 7 irmãos? tem sido uma responsabilidade muito grande, porque eu queria muito que eu fosse a segunda, né? Eu queria ter um irmão mais velho. Infelizmente não, sou a irmã mais velha, e se olharmos para a história da primogenitura, nós sabemos qual é a responsabilidade do primogênito, qual é a responsabilidade do primeiro filho. E eu tenho 7 irmãos que veem em mim um farol. Não tem sido fácil, porque também o meu pai já faleceu há 9 anos, portanto ainda tenho a mãe e os meus irmãos. Foi muito duro, porque imagina, quando eu vim a Benguela em 86, saindo do Sumbe, eu achei que Benguela era... Sim, eu sonhava, eu achei que Benguela era aquela terra onde tudo era fácil, tudo era... Porque eu estava a sair do Sumbe com aquela realidade mais pacata, e depois eu fiquei com os meus avós em Porto Ambuim, cresci um pouquinho no meio rural, e quando eu vim a Benguela, eu achei que isso aqui era um sonho, que isso aqui era um deslumbre, que isso aqui era muito bonito, que aqui era tudo mais fácil, mas não. Em 86, quando eu vim em Benguela, também vivia uma fome, né? Havia muita fome em Benguela. Naquela altura, a cintura verde do cavaco era a salvação, porque havia muita verdura, sobretudo a banana verde. Quem é dessa fase vai se lembrar do que eu estou a dizer. E quando eu cheguei, infelizmente, tanto a minha mãe quanto o meu pai, eles não trabalhavam, ou seja, eles estavam desempregados. Meu pai estava ali na luta, a tentar encontrar um emprego, e a minha mãe não tinha um emprego. E quando eu cheguei aqui, na qualidade de irmã mais velha, a olhar para os meus irmãos e a olhar para as dificuldades que os meus pais enfrentavam na época, os meus pais viviam numa garagem, e naquela época também era moda as pessoas viverem nas garagens. Hoje já não acontece muito, né? E os meus pais viviam numa garagem ali perto da Marisol, e eu olhava para os meus pais, eu olhava para os meus irmãos, comecei a sentir que aqui tinha muito mais dificuldades do que de lá onde eu tinha saído. Sim. E só para vocês terem ideia, depois de acho que 3 meses, nós fomos morar para o quiosque, portanto saímos da cidade e fomos para o bairro. E eu naquela altura, eu deveria ter 12, 13, 14 anos, se eu não estou em erro, mais ou menos nessa faixa etária. Eu comecei a acordar às 5 da manhã, ia até a praia do quiosque, tanto é que aqueles pescadores, alguns deles ainda estão aí, me conhecem bem. Eu ia às 5 da manhã e levava sempre uma bacia, um saco, e eu ia ajudar a puxar a rede. E aí, porque eu cresci com os meus avós numa zona ribeirinha, né? Portanto, eu vivia em Porto Ambuim, numa zona que se chama Rio Cuvo, ou perto do Rio Cuvo, Rio Queve, e que nós vivíamos como se fosse numa ilha. Portanto, atrás era o mar e à frente era o rio. E eu já estava acostumada a esse tipo de ambiente. Então, eu ia com peixe, apanhar peixe, ir à lavra e tudo mais. E eu ia para a praia do quiosque e eu ia ajudar a puxar a rede às 5 da manhã. Hoje, se tu fores à praia, no final do dia, ou mesmo às 5 da manhã, ainda encontras esse cenário. Então, ia lá, ajudava a puxar a rede. E todas as pessoas que ajudavam a puxar as redes, depois os pescadores recolhiam todo o peixe grosso para vender, e aquele peixe miúdo era o pagamento para as pessoas que... hoje, quando penso nisso, até me emociono. E eles nos pagavam aquele peixe. E quando batia 7 horas, mais ou menos, eu já estava na porta de casa com uma bacia de peixe na cabeça, o que mexeu muito com os meus pais. Isso meus pais, nos primeiros dias, não aguentavam, começaram a me proibir. Eu disse, não, mas eu sinto que enquanto filha mais velha, enquanto irmã mais velha dos meus irmãos, eu também tenho a responsabilidade de contribuir para o bem do lar, para o sustento da casa. Essa era a motivação. Sim, essa era a motivação. Eu achava que eu, enquanto filha mais velha, eu tinha que ser partícipe, né? Eu tinha que fazer alguma coisa, porque eu naquela altura sentia que a vida dos meus pais era muito difícil. E eu não queria ser uma carga a mais, eu queria ajudar, ou seja, em vez de estar a lamentar, em vez de estar a apontar o dedo ou até criticar os meus pais, eu queria ser
uma solução no problema e não um problema, né? E então, pronto, eu passei a fazer isso e, de alguma maneira, com o andar do tempo, os meus pais depois... meu pai depois conseguiu um emprego, curiosamente trabalhava aqui perto, existia a SIAC, que era a Secretaria de Estado dos Antigos Combatentes. Meu pai foi um funcionário sénior, hoje Ministério dos Antigos Combatentes, e dali para frente a nossa vida passou a melhorar. E, enfim, isso é também uma marca do meu passado, do qual eu gosto de relembrar com orgulho, porque isso marca, assim, a minha vida como primogênita. Portanto, eu acredito, pronto, eles deveriam ser eles a dizer, mas eu acredito que os meus irmãos, quando olham para mim, sentem sim que é um porto seguro, porque eu cresci com esses valores de que a família está em primeiro lugar, de que devemos lutar pela família. Eu penso que a família não precisa ser perfeita, mas ela precisa ser unida. Se a família for unida, apesar de todas as imperfeições, mas ela tem tudo para dar certo, tem tudo para caminhar. E depois não é só, eu também cresci debaixo de uma educação muito religiosa, muito cristã. Eu nasci e cresci com uma educação cristã. Eu sou desde pequena, desde que nasci, desde o ventre da minha mãe, eu não conheço outra igreja que não seja a Assembleia de Deus Pentecostal. Então isso moldou também a minha educação, de maneiras que acabei por ser uma segunda mãe para os meus irmãos. Exatamente. E onde é que partiu a comunicação? Como é que começou a entrar a comunicação? Olha, é interessante. Como é que começou a comunicação? Eu conto sempre essa história e não me canso. Eu sempre queria fazer televisão. Eu posso dizer que eu fui parar a rádio acidentalmente. Sim, como é que tudo começou? Quando eu vim para Benguela, estamos a falar de 86, eu nunca tinha visto televisão, e mesmo naquela época, muitas pessoas que viviam em Benguela nunca tinham visto televisão. E só sei que a partir dali eu tinha 9 e tal, quase 10 anos de idade. Eu só sei que dali eu passei a sonhar com a televisão. Em 94, eu fui para a TPA Benguela e fui lá a dizer que o meu sonho era ser uma locutora, uma apresentadora de televisão. E eles me puseram lá no estágio, Luís Estevão, Ladislau Fortunato, o Alberto Mucanda e tantos outros, Joaquim Freitas, alguns deles estão lá na televisão. E eles me puseram lá a estagiar num programa infantil, que era o Comboio da Amizade. Só que os anos foram indo, eu fiquei em 94, 95, 96, até 97, 3 anos. E não acontecia nada, eles nunca me metiam no ar, mas eu tinha um sonho assim bem grande de ser uma apresentadora de televisão. Tudo o que eu queria era ser... Eu sonhava com aquilo, eu olhava, eu assistia... Diga? Isso era com quantos anos? Eu tinha, vamos lá ver, 94... Eu já tinha 22? Não, 16, 17, sim, quase 18 anos. Era mais ou menos nessa fase. Só que ao fim de 3 anos, o Luís Estevão está lá na televisão. Eu acho que ele teve mais coragem, veio e foi sincero comigo. Ele me disse: olha, Helena, tu não tens futuro na televisão. Os meus colegas não estão a dizer nada. E tu já estás aqui a estagiar há 3 anos. Então, eu quero te dizer que tu não tens futuro na televisão. Eu acho que tu podes te dar muito bem na rádio. Foi o que ele me disse. Por quê? Porque tu és muito extrovertida, ris demais, gesticulas demais. E tem um outro elemento, tu és gordinha, a televisão não gosta de gordinhas. Naquela altura era assim. Eu hoje, quando olho para pessoas que têm, vamos assim dizer, estão acima do peso a fazerem televisão, eu sempre acho que a televisão deu um passo muito grande nesse sentido, porque naquela altura havia um padrão que era muito exigido para a televisão. E mais, na altura só havia a TPA. Portanto, não havia uma outra televisão. E o Luís, quando me disse isso, eu achei que eles queriam se livrar de mim. Prontos, e voltei para casa. E já não ia para os estágios, já não ia assistir às gravações. Até que, curiosamente, o meu irmão, que tinha um professor que era jornalista da rádio,
era professor dele de história, pediu-lhe para fazer uma tarefa, ele depois não fez, depois pediu a mim, eu fiz por ele a lápis. E eu disse, olha, estou a fazer a lápis, tu depois passas a limpo para o teu caderno e apresentas ao professor. Eu acho que ele não teve tempo ou brincou demais e levou aquela redação mesmo com a minha caligrafia. E o professor perguntou-lhe, mas de quem é essa? Não, é da minha irmã. Olha, vai dizer à tua irmã que ela tem uma caligrafia para ser jornalista. Quando o meu irmão veio me dizer isso, acendeu outra vez a esperança que eu tinha em ser jornalista. Só que esse professor do meu irmão era da rádio, e era da Rádio Benguela. E depois eu escrevi uma carta para ele, e ele mandou-me ir à rádio. Fui à rádio, assisti o programa dele à tarde, era um programa para a juventude, entrevistou-me, e voltamos a falar de tudo isso no final, no off. Olha, por acaso vi a tua caligrafia, eu acho que sim, que leva jeito para jornalista. Tá bem. E agora o que é que eu faço? Não, escreva uma carta dirigida à rádio, orientou-me ele, faz uma carta dirigida à rádio e depois faça-me chegar essa carta, eu vou colocar na direção da Rádio Benguela. Então fiz a carta, entreguei ao meu irmão, ele recebeu a carta, remeteu à direção da rádio. Um mês depois a rádio chamou-me. Eu fui para a rádio e curiosamente vejam o que é que aconteceu. Eu entro para a rádio e esse jornalista que era da rádio foi para a televisão. É verdade, o Fernando Metuzalo hoje não está na rádio, está a trabalhar em comunicação institucional junto do governo provincial de Malanja, a quem eu agradeço muito naquela altura por ter me estendido a mão. E foi assim que aconteceu. Então fui para a rádio, fui chamada e pela experiência que eu tinha no estágio de 3 anos na televisão, então eles me deram um jornal e mandaram gravar um texto. Meteram-me no estúdio e mandaram gravar um texto, já que eu mostrei a vontade de ser locutora. Mas o interessante foi, eu disse para mim mesma, eu vou para esse texto, eu vou gravar, eles vão ouvir a minha gravação e nunca mais eles vão me mandar voltar para casa. E foi assim até hoje. Estamos a falar mais ou menos de 98. Eu entrei para a Rádio Benguela, com o intuito de ser locutora, tanto é que é a minha maior categoria. Eu entrei na rádio como locutora e sou locutora até hoje, para além de ter feito e estar a fazer outras coisas. Sim. E eles ouviram a minha gravação, a minha leitura era perfeita para a rádio. E fiquei até hoje, estou aqui. Estou aqui a somar agora 27 anos de rádio. Sim, exatamente. Como Lena Sebastião. Exatamente, como Lena Sebastião. Já entrei na rádio a fazer entretenimento, a fazer informação ou notícias. Sempre fui muito multifacetada. Aprendi a rádio no ABC, no seu ABC, e aprendi a fazer tudo, né? Portanto, só não fiz umbundo em rádio e só não fiz desporto, mas talvez porque não tive interesse. Mas na rádio eu fiz de tudo um pouco, desde locução, reportagem, realização, edição, enfim. E então, quando eu olho para trás, eu sinto que sim, que eu cumpri bem o meu papel, que eu já dei para a rádio tudo o que eu tinha para dar, o que vem agora é só bônus. Exatamente. Verdade. E aí, a Lena falou muito sobre entrar na rádio, Sim. ter enviado a carta ao professor, mas ali onde é que entra a escola? Ensino médio, a faculdade? Sim, olha, eu tive um pai muito rigoroso, daqueles que era capaz de te dar uma surra se tu não soubesses a tabuada, ou se tu não soubesses a regra dos 9, né? E então eu sempre estudei. Eu comecei a estudar no Sumbe, depois aqui continuei, estudei na Diolinda Rodrigues, que é uma escola de referência que está na Massangarala, depois estudei no Liceu, depois estudei na Escola do Comércio. A Escola do Comércio é aqui onde hoje funciona a reitoria da UKB. Depois de estudar o comércio, estudei no Colégio Angolano. Depois do Colégio Angolano, fui para o INE, que é a Escola de Formação de Professores no ensino médio, ali onde ainda é perto do industrial, estudei ali, fiz língua portuguesa. Depois fui para o ICED, fui fazer também o curso de português. Curiosamente, quando eu terminei o INE em 2006,
o ISCED estava a abrir o primeiro curso de língua portuguesa. Então, eu fui praticamente a pioneira a fazer língua portuguesa no ISCED. Então, fiz português, licenciei-me em português, porque sempre gostei de português. Então, eu fiz português no ensino médio, português no ensino superior. E depois, a Universidade Católica, o Expocab Navegantes, ofereceu-me, em jeito de troca de parceria, uma licenciatura em Comunicação Social e Jornalismo, do qual eu sou ainda uma formanda. E, em si, sempre gostei de estudar. E tanto é que eu me lembro que, mais ou menos ali no começo de 2000, eu fui fazer Aliança Francesa. Fui cursar francês porque, não sei, tive um fascínio por essa língua. E eu me lembro quando eu fui cursar francês, houve um dia que os professores se reuniram para falar de mim. E depois eles me chamaram à parte e disseram-me: nós gostaríamos de saber se, antes de vir para aqui, para a Aliança Francesa, tu já tinhas noções de francês. Eu disse: eu nunca tinha ouvido falar de francês e eu nem sequer tinha lido alguma coisa em francês. Mas por quê? Não, porque nós reparamos que tu tens um QI, um quociente de inteligência muito alto, porque não é normal uma pessoa que nunca tinha ouvido falar dessa língua aprender na velocidade que tu estás a aprender, a falar como estás a falar, e principalmente a escrever como tu estás a escrever, e as notas que tu tens. Eu também não sei explicar, mas essa é que é a grande verdade. A grande verdade é que, chauvinismo à parte, eu nem gosto de me gabar, mas eu sempre fui muito inteligente, sempre gostei muito de ler. Um dos meus maiores vícios é a leitura. Foi por isso que eu também abracei a literatura. Portanto, tenho um livro que foi lançado em 2022. Há outros livros que eu deveria já ter feito sair de lá para cá. Nos últimos 4 anos, eu devia ter feito sair mais 4 livros. No mínimo seriam 5 livros, só que a edição do livro é muito cara. Não é fácil. Eu me lembro em 2022, quando lancei o meu primeiro livro, eu tive que hipotecar 3 salários. 3 salários, então fiquei 3 meses sem dinheiro só para tirar aquele livro, que na época já me custou 350 mil kwanzas, portanto, ter 100 exemplares na minha mão, né? E os livros são mais caros. Nós estamos a falar de um livro que só tinha 56 páginas. Vamos imaginar um livro que tem o dobro, que tem 100, 150 a 200 páginas, é muito dinheiro. E só por isso eu ainda não lancei os outros livros que eu já tenho escrito, como, por exemplo, Benguela, Nomes e Vozes do Rádio. Tenho outro livro que é Veio, Viu e Venceu. Tenho outro livro que é sobre... que é um livro sobre Piteus do Kwanza Sul. Enfim, muitas coisas boas que eu tenho para escrever. Vamos esperar, quem sabe, eu acredito que tarde ou cedo vai sair. Mas eu sempre gostei de ler, por isso é que eu cursei língua portuguesa. Eu sempre gostei de escrever, e ao longo da rádio eu aprendi que um jornalista ele precisa ler 100 livros por mês, né? Um jornalista digno desse nome, ele precisa ler 100 livros por mês, porque o jornalista não sabe tudo, mas de tudo ele precisa saber um pouco, né? Tem que ser uma pessoa multifacetada, estudada, lida, para compreender os fenómenos, poder informar, mas acima de tudo ter essa capacidade para poder entrevistar também e, enfim, para desenvolver a sua atividade, para aumentar e melhorar o seu profissionalismo. Então sempre fui muito viciada nos livros, na literatura, e os meus professores, muitos deles até hoje reconhecem que se os meus pais tivessem tido possibilidades, provavelmente eu teria me tornado numa cientista. Eu tinha um QI, eu digo tinha, há quem diga que ainda tenho, mas eu tinha um QI, um quociente de inteligência muito alto. Muito alto, porque eu me lembro, na 6ª classe, 5ª a 6ª classe, eu estudava na Escola 22 de Novembro, que é uma escola que está na Massangarala, aliás, é perto onde vive a minha mãe e os meus irmãos. E eu ficava na sala de aula, ouvia os professores a falar, e à medida que os professores iam falando, passando a matéria,
é como se eu tivesse um ecrã à frente de mim e a ver tudo aquilo que eles estavam a dizer. E mais, o professor começava a falar, ele ainda não terminou o raciocínio, mas eu já concluía tudo o que o professor iria dizer. Sim, eu não entendia, mas, enfim, era assim que acontecia comigo, né? Então, pronto, sempre fui muito versada aos livros, gosto de ler, gosto de falar, e essa é a minha vida. Eu acho que ainda há tempo de ser uma cientista. Não sei. Tenho alguma dúvida. É provável. É provável. É provável. Não há tempo até. A doutora Lena já é uma cientista. Ah, obrigada. O facto de estar a exercer essa função que exerce. Exatamente. Eu creio que o jornalismo, trabalhar como locutora de rádio, Sim. já é uma ciência. Com certeza. Com certeza. Então, a doutora estava a falar sobre a Helena Sebastião estava a falar sobre o momento em que entrou na rádio. Já havia qualidade, a rádio já era desenvolvida naquela época? Sim. A rádio tinha muito mais qualidade do que tem hoje. Por quê? Porque havia uma reserva moral tão grande do radiojornalismo e do jornalismo de um modo geral, que essas pessoas hoje elas já não existem. Elas estavam nas redações justamente para nos ensinar o ABC. Hoje, tanto é que hoje as rádios e as televisões já não recebem jovens que não estejam preparados, ou seja, as redações hoje elas já não estão, vamos assim dizer, preocupadas em ensinar o jovem que está a sair da universidade, que se formou em comunicação social ou em jornalismo, a ensinar como é que se faz o jornalismo na prática. Hoje já não há isso. Quando eu entrei na rádio em 98, ainda havia pessoas que nos diziam, olha, a notícia escreve-se assim, começa-se pelo lead, o triângulo é invertido, né, desde o mais importante ao menos importante, enfim. Ainda havia nas redações essas pessoas, muitas delas estão na reforma, por isso é que o Brasil é um país muito que tem uma grande ciência sobre jornalismo, sobre comunicação social, e o Brasil defende que mesmo que as pessoas já estejam velhas, passo o termo, ou idosas, ou já tenham atingido a idade da reforma, não deveriam ser mandadas para casa. Justamente por isso. Mas, infelizmente, pronto, essa não é a nossa realidade. E aqueles que nós encontramos naquela época nas redações, infelizmente, eles já estão em casa. E o jornalismo é uma profissão onde nós temos que aprender todos os dias. Eu, quando entrei na rádio, usava-se muito um termo que se chama tarimba. O que é a tarimba? A tarimba é aquilo que hoje nós chamamos aprender em job, né? Ou seja, todos os dias nós precisamos aprender alguma coisa. Por isso é que nós reparamos também que há muitos jovens que estão a abraçar o jornalismo e não estão a ter o sucesso que queriam ou que gostariam ou que nós gostaríamos de ver neles, porque boa parte dos jovens estão a entrar atrás da fama, né? Porque o jornalismo, feliz ou infelizmente, ela projeta, ela expõe, né? Ela eleva o teu nome, a tua imagem. Exato. Mas isso tem que ser consequência. Portanto, isso vem depois. Repara que eu tenho 27 anos de rádio e eu me tornei, vamos assim dizer, um pouquinho mais conhecida, talvez nos últimos 7 anos, né? Talvez nos últimos 7 anos. Ou seja, eu acho que a preocupação primeiro é fazer bem o trabalho e o nome virá depois. Exato. Exatamente. E então, na altura que eu entrei, respondendo diretamente à tua pergunta, eu felizmente tive a sorte de encontrar grandes profissionais, cotas mesmo, estou a falar de pessoas que já tinham 50, 60 anos de idade e que já tinham 40 anos de rádio e que quando eles passavam a experiência, nós acatávamos. E é por isso que às vezes na rua as pessoas perguntam, Helena, mas tu és essa profissional de rádio, por quê? Porque eu entrei numa época de ouro, entrei numa época em que as pessoas que sabiam de facto tudo sobre jornalismo radiofónico, elas ainda estavam na banca, ainda estavam lá nas redações. Eu aproveitei tudo, mas também tem uma outra coisa que se chama humildade, né?
não adianta nós termos aqui uma referência se nós não formos lá perguntar como é que se lê, como é que se escreve, como é que se fala, como é que deve ser feita a locução, como é que eu me posiciono em frente ao microfone. Nós precisamos ter humildade para aprender, para quem realmente saiba, nos ensine. Então, eu entrei nessa fase. Hoje, infelizmente, tenho que admitir, não só eu, mas outros jornalistas, talvez da minha época, da minha geração, temos que admitir que, infelizmente, as rádios estão como estão. E depois hoje temos um outro problema, né? As redes sociais, as tecnologias de informação e comunicação acabam sempre por, vamos assim dizer, roubar o protagonismo das mídias tradicionais, né? A rádio é uma mídia tradicional e hoje os iPhones, por exemplo, já não trazem rádio. E as pessoas estão sempre com os telemóveis na mão. O que é que nós precisamos fazer? Nós é que precisamos correr atrás, precisamos nos adequar, e é por isso que, volta e meia, eu nunca faço as minhas emissões de rádio sem lives, né? Justamente para tentar mostrar às pessoas o que é a rádio, para terem noção do que é a rádio, mas, acima de tudo, para continuarem a se interessar por uma mídia tradicional que pode ser ultrapassada, dada as novas tecnologias. Exatamente. Estamos a falar sobre atualidade, conforme tem sido vista a rádio. Sim. Nós temos em conta que vimos que a rádio chegou em Angola nos aproximadamente nos anos 1930 e 33. Sim. E Benguela foi a primeira cidade a ter uma rádio. A primeira emissão de rádio em Angola foi em 1933. Exatamente. Depois é que foi para a Holanda, acho que em 1950. Sim. Passaram-se muitos anos. Sim, 100 e tal anos. Acho que anos. são agora 103 anos. 103 Sim. anos. E nesse tempo todo, a Helena Sebastião acha que a rádio está a morrer? Está. Infelizmente, preciso reconhecer. É claro que a rádio está a acompanhar, né? Por exemplo, hoje, tudo o que as rádios estão a fazer é se tornarem mais tecnológicas, né? Estamos a falar de uma era, eu ainda entrei numa era em que a rádio ela era muito mais manual, em que nós usávamos, por exemplo, antigamente para tu fazeres uma emissão de rádio fora do estúdio, você precisava carregar um montão de máquinas e um montão de gente, né? Você precisava levar 4 técnicos, jornalistas, precisavas levar baús ou malas com materiais, e não eram materiais leves, eram materiais, estamos a falar materiais que pesavam até 50 a 60 quilos, e tu tinhas que carregar tudo isso, né? E estamos a falar do tempo das bobinas, que nós tínhamos que girar as fitas nas bobinas e colocar para produzir o som, reproduzir, enfim, era muito. Hoje não, hoje eu posso fazer um programa de rádio, eu sozinha, nem preciso até de um operador de som. Vamos colocar um sistema num equipamento, vamos ter saldo de dados e nós vamos conseguir fazer uma emissão para Angola e qualquer parte do mundo, né? Portanto, isso é um avanço e a ideia é ir sempre melhorando, né? Tornando a rádio mais tecnológica possível. Só para vocês terem uma ideia, nesse momento, a única rádio que é 100% tecnológica é a MFM, né? Que é a mais moderna de todas as rádios que o país tem. Sim, nesse capítulo, sim, mas no homem, precisamos trabalhar no homem. Por quê? Porque está a chegar novas pessoas à rádio, isso é bom. Está a chegar a juventude à rádio, isso é bom. Mas essa juventude está a chegar despreparada. Só para tu teres uma ideia, desde que eu entrei até uns anos atrás, tu podias ser muito bom como locutor. Sim. Mas tu precisavas ficar 3 anos só a gravar para depois ir fazer um direto. Ou seja, para depois ir para o estúdio para uma emissão em direto. Naquela altura nós não entendíamos e julgávamos. Não, mas eles... Depois é a mania dos cotas, não. Eu hoje entendo. Hoje, na posição deles, eu entendo é que o que eles queriam era que tu
não só aprendesses, mas que moldasses o teu caráter para a rádio, porque o importante não é só trabalhar em rádio, é preciso ter cultura radiofónica. E isso é algo que se adquire com o tempo, com a experiência, trabalhando com quem já sabe. Então, tu precisavas também moldar o teu caráter, precisavas conhecer a cultura radiofónica, a ter menos vaidade, a aprender mais, a saberes como se fala, porque falar para a rádio, por exemplo, não é mesmo que falar para a televisão, enfim. E o que é que está a acontecer hoje? Hoje a nossa juventude, e a gente percebe com essa era das tecnologias, das redes sociais e de todo esse turbilhão de informação, os jovens querem entrar para a rádio só para ter fama, só para ter nome, só para aparecer. E eu até vejo isso também nos podcasts. Eu às vezes critico. Eu vejo que há muitos apresentadores de podcast que ele está muito mais preocupado em aparecer nas imagens do que mostrar o seu convidado. Né? Portanto, o podcast, a maior como é que eu vou dizer? Objetivo. Sim, o maior objetivo, mas eu queria era... Pois nós no jornalismo temos várias... Termos, funções. Não é isso. Por exemplo, nós temos a entrevista, temos a reportagem, vários géneros, está aí o termo. Temos vários géneros jornalísticos, mas no podcast o género que mais se utiliza é a entrevista. E o segredo é, quanto mais ou quanto melhor perguntares, melhores respostas tu vais ter, né? E a entrevista é a maior ferramenta para o exercício do jornalismo. E, como eu estava a dizer, fazendo aqui uma analogia, eu vejo os podcasts onde os apresentadores estão mais preocupados em ser eles a dar a cara do que o convidado. Já está mal, já está errado, né? E é justamente isso que está a acontecer. O jornalismo está-se a tornar pobre, o exercício da profissão está-se a tornar pobre, as rádios, as televisões já não são o que eram, justamente porque as pessoas estão mais preocupadas em aparecer, e ali é por causa dessa febre das redes sociais, elas estão mais preocupadas em aparecer, em levar o seu nome, do que justamente a mostrar um trabalho de qualidade. Sim. E então, eu às vezes também sinto essa preocupação, e provavelmente alguém poderá dizer, mas a Lena está crítica, e ela faz o quê? Eu tenho, por exemplo, um projeto que se chama Mais Comunicação, do qual eu tenho oficinas de jornalismo justamente para isso, para ensinar os jovens que vão entrando na profissão como é que é a prática do jornalismo e como é que deve ser essa prática diária para que os órgãos não fiquem pobres. E temos que ver, hoje já há pouca gente a ouvir rádio, hoje há pouca gente a ver televisão, as pessoas preferem ficar horas e horas na internet, e mais, rádio é som, atingimos a audição, e a internet nos traz imagens, ou seja, uma pessoa pode ficar o dia todo a ver vídeos e mais vídeos, ela não se cansa, muito pelo contrário, isso fascina, do que estar a ouvir um programa de rádio, né? Cansa, portanto, o ouvido humano, de acordo com estudos que provam e comprovam, o ouvido humano só consegue prestar atenção até pelo menos 7 minutos. E eu às vezes também fico feliz porque tenho ouvinte que está atento no rádio por 3 horas, portanto está a ouvir a Lena Sebastião por 3 horas. Isso não é fácil nos dias que correm, dada a realidade, dada as redes sociais, dada as tecnologias, mas é uma luta diária. O objetivo é sempre fazer o melhor que se pode, porque eu sempre defendo que o locutor é aquela pessoa que precisa todos os dias se perguntar: se eu fosse ouvinte, o que é que eu gostaria de ouvir nessa rádio? Se eu fosse ouvinte, o que eu gostaria que a Rádio Benguela me dissesse? Quando eu faço essa pergunta a mim mesma, então eu tento fazer uma rádio de fora para dentro e não de dentro para fora, porque eu geralmente ouço muitas rádios
Eu, por exemplo, se estiver em Luanda, eu vou fazendo um zip-zap, ouvindo muitas rádios. Luanda tem mais de 40 e tal rádios em FM. E eu vou ouvindo outras rádios para eu ter a percepção do que é que os outros estão a fazer e onde é que eu estou. E isso é muito importante. Mas a maioria das rádios, o que é que faz? As rádios estão a fazer aquilo que... As rádios deveriam fazer aquilo que as redes sociais estão a fazer. O que é que as redes sociais estão a fazer? Quais são os vídeos nas redes sociais que mais vendem? São aqueles vídeos que nos aproximam do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Quando eu vejo um vídeo onde tem gente como a gente, esse vídeo me cativa. Por isso é que os vídeos vendem mais, né? E então, o que é que acontece? Eu hoje ouço rádio. As rádios estão a fazer uma rádio de dentro para fora. Não pode. A rádio tem que ser feita de fora para dentro. Ou seja, o ouvinte tem que se rever naquela rádio. E como é que eu vou conseguir isso? Fazendo estudos da audiência, no contacto com os ouvintes, a maneira como eu vou realizar o programa, a maneira como eu vou discutir essa programação, a maneira como nós vamos estudar a nossa escala, a nossa pauta, tudo isso conta muito. Mas precisamos ser mais sociáveis, né? O locutor não pode se fechar numa concha, o locutor tem que estar na rua todos os dias, é como sociólogo, tem que estudar a sociedade em que ele está inserido, porque não tem lógica. Enquanto a cidade toda está a pipocar sobre um determinado assunto e a rádio não falou sobre isso. Pode não falar da mesma maneira, falar de maneira diferente, mas tem de falar. E como é que o locutor ou o jornalista vai saber? Andando no táxi onde andam as pessoas, indo na praça onde estão as pessoas, né? Sentando no banco do jardim onde sentam as pessoas, para tu perceberes qual é o anseio das pessoas e levares isso para a rádio. Exatamente. E, Lena, nós sabemos que a Lena tem um livro já lançado. Olha, por acaso até queria trazer, mas vocês como não me pediram nada, eu queria trazer o livro, eu queria trazer um cheque, que eu gosto muito de exibir, dos meus 3 últimos prémios de jornalismo. Eu queria trazer, você, para eles não me pediram, epá, não vou, mas eu queria trazer o livro. Sim. Sim. Mas será que a Lena pode dar aqui um breve resumo sobre o livro, saber por que as pessoas têm de comprar, por que eles têm de ler esse livro? Olha, o livro que eu tenho, o meu primeiro livro, digo primeiro porque virão outros, o meu primeiro livro é de poesia. O título do livro é Um Dedo de Prosa. Esse livro ele começou mais ou menos a ser idealizado em 2006, mas só lancei em 2022. E de 2006 para 2026 eu não escrevi só esse livro, eu escrevi vários livros de poesia, porque eu acho que todos nós somos poesia, mas não é só Benguela, é essa terra. Benguela tem tradição no livro, ou na literatura, na poesia, na dança. Enfim, os maiores escritores desse país são de Benguela, né? E isso, parecendo que não, ao longo do tempo, estar a ouvir, estar a ler e estar a entrevistá-los, acaba sempre por nos inspirar. E esse livro eu escrevi, portanto, lancei em janeiro de 2022, portanto, há 4 anos atrás. É um livro, é o meu primeiro livro de estreia e hoje às vezes quando estou assim a folhear rio-me de algumas coisas que estão lá escritas, porque eu acho que eu lá atrás, quando eu escrevi esse livro eu estava mais crua do que está agora, e isso não acontece só comigo, até os cantores, os cantores, quando eles ouvem uma música de uns anos atrás, eu cantei isso, pois é a mesma coisa. Mas o maior orgulho que eu tenho disso é que só se considera escritor quem escreve poesia. Não sei se vocês sabem. Não. Quem não escreve poesia, alguém que escreve um livro científico, algo em prosa, não é escritor. É escrevente. É escrevente. Por isso é que há muitas pessoas que iniciaram a escrever outros livros e que, dada a altura, depois querem escrever alguma coisa sobre poesia para terem o título de escritores como tal. Por quê? Porque, de acordo com a ciência com que se defende,
a poesia é algo que emana de nós. É muito mais natural do que, por exemplo, quem está a escrever um livro, por exemplo, um livro científico como esse, que vai investigar, mas sempre baseado em estudos já feitos, né? Exatamente, é como se fosse uma cópia. A poesia não, a poesia emana dentro de mim, é um sentimento único, é algo que... Sai dentro. Sim, estou aqui a ver um termo. Ai, qual é esse termo? Agora me foge. Prontos. E é por essa razão que se considera isso. Então, eu estou feliz por isso. É um livro que, numa primeira tiragem, eu tirei 100 exemplares e, na altura, o livro custava 4.000. E é interessante que, às vezes, vinham escritores de Luanda, trazem muitos livros e vão lançar, e às vezes nem vendiam 10. Mas eu, nesse dia, lancei e vendi 100 livros. Ou seja, os meus livros tinham terminado todos naquele dia, no lançamento, foi lá no jardim da rádio. Saí de lá muito feliz, mas, ao mesmo tempo, feliz, mas também triste. Por quê? Porque quando a editora ligou para mim a dizer que os livros já estavam em Benguela, eu vos confesso que eu não queria vender mais nenhum livro. Por quê? Por quê? Não sei, eu queria ficar com os 100 livros para mim. eu não queria vender os livros, sabe? Eu não sei, eu queria guardar aqueles livros todos para mim, tá vendo? Aquilo tem a minha idiosincrasia, tem os meus sentimentos, tem as minhas emoções, tem a minha energia. Epá, eu não queria vender, mas a editora me disse, não, Lena, os livros é para serem vendidos. Então fui vender os livros, vendi os 100 livros no mesmo dia do lançamento. 2 semanas depois fiz uma nova edição e, portanto, tirei mais 100 livros e hoje, se me perguntar se eu tenho mais livros, já não tenho. Os livros todos acabaram. O público ainda pede, mas sobre esses eu já não quero mais voltar a reproduzir. Quero lançar um outro livro. Vamos lá ver se até o final deste ano ainda consigo lançar o meu segundo livro. Portanto, é um livro que está ali disponível a quem tem, a quem lê, a quem goste. Foi a minha estreia e para mim, claro, é um orgulho muito grande. É um gosto, tanto essa coisa da literatura, é um gosto que eu criei mais ou menos a partir de 2001, quando eu entrei no INE, né? Eu entrei no INE e fui fazer língua portuguesa, portanto, no ensino médio. Fui fazer língua portuguesa, ou seja, fui cursar o ensino da língua portuguesa. E a literatura era uma disciplina que era muito patente, não tinha como. E tinha lá essa de Queiroz, Camões, essas poesias todas começaram a trazer de dentro cá para fora essa vontade de escrever. Quando eu fui para o ISED em 2010, fui em 2006, 2007, saí em 2010. Quando eu fui para o ISED, só piorou ainda essa minha vontade de estudar, porque tive contacto com professores que eram estrangeiros, boa parte deles portugueses, e eu tinha contacto com várias literaturas. Eu aprendi a literatura angolana, a literatura brasileira, a literatura portuguesa, a literatura contemporânea, a literatura africana, enfim. E o contacto com todas essas literaturas, então, me fez escrever. Não tinha como, eu sonhava com o livro, eu sonhava em colocar ao dispor do leitor as minhas ideias, os meus pensamentos. Aliás, quem pensa muito, né? E também às vezes quem fala muito precisa assim colocar isso no papel para diminuir essa carga, e então foi também muito por causa disso. Exatamente. Estamos mesmo na reta final, nas últimas perguntas. Boas. Nós queremos saber, ao ver da Lena Sebastião, os profissionais de rádio têm sido valorizados? Olha, tenho que reconhecer que nos últimos... Estamos em 2026, né? Nos últimos 4 anos, se não mesmo 6, o debate sobre a valorização dos profissionais tem sido agora mais frequente, né? Eu penso que um problema ele se resolve
quanto mais as pessoas tiverem coragem de falar sobre ele. Infelizmente não. Infelizmente não. Penso que até, pelo menos a nível da rádio, mas não foge a área da comunicação social toda, a partir mais ou menos de 2018 ou 2019 foi a altura em que começou a se discutir a progressão na carreira, começou a se discutir o qualificador ocupacional para que, de facto, o profissional da comunicação social pudesse ter um pouco mais de valorização. E essa valorização não é só salarial, não é? Não tem só a ver com dinheiro, mas também com condições de trabalho, né? É claro que o país vai evoluindo e todas as áreas precisam também ser adequadas, sim, precisam evoluir. Então, tem sido uma tarefa, tem sido um debate, tem sido uma luta, não é fácil. Eu mesma que estou aqui a falar já fui considerada revu por discutir melhores condições de trabalho e de vida para os profissionais da comunicação social, porque vocês não vão acreditar, mas eu, por exemplo, trabalhei 10 anos na rádio sem ser paga, e mesmo quando comecei a ser paga, o que se ganhava não era nada, comparando com o que se ganha hoje. Temos que reconhecer que mais ou menos de 2019 para cá melhorou, não como nós queríamos, mas melhorou um pouco, porque antes ganhava-se muito mal, muito mal. Eu, por exemplo, não aconselhava ninguém a ir trabalhar nesse ramo, nessa área, nem na rádio, nem na comunicação social, de um modo geral, nem na televisão, porque nós éramos autênticos mendigos, né? Nós ganhávamos mal, nós vivíamos mal. Mas eu tenho a certeza absoluta que o futuro é promissor e que as coisas tendem a melhorar. Hoje valoriza-se sim. Respondendo à vossa pergunta, hoje valoriza-se sim, mas já foi pior. Já foi pior. E já aqui a nossa última pergunta para terminarmos com a nossa conversa. Sim. Qual seria o conselho que a Lena deixaria para quem quer ingressar para essa área nos dias de hoje? Olha, esse tipo de pergunta tem sido muito feita por jovens que estão a fazer, sobretudo jovens que estão a cursar comunicação social e jornalismo no Expocab, com os quais eu tenho contacto, porque muitos deles, há muitos jovens, por exemplo, que são idos de Cabinda, Kwanza Sul, até Luanda e outras províncias, que vêm a Benguela para cursar comunicação social e jornalismo. Mas uma coisa que eles me contam e que faz todo sentido é que há uma luta sempre entre eles e os pais, né? Os pais e os encarregados de educação não concordam que eles façam comunicação social quando podiam, por exemplo, fazer direito, relações internacionais, psicologia, enfim, um outro curso, porque os pais entendem que com esses cursos, mal os filhos terminam a universidade e eles saem, há uma maior possibilidade de eles conseguirem um emprego. Até aí os pais também estão certos. Mas o futuro vai precisar de profissionais da comunicação social. E os pais têm razão, porque provavelmente eles já deram conta que é uma profissão que não é valorizada. Por exemplo, um advogado, vamos trazer aqui um exemplo prático, um advogado, ele termina a faculdade de Direito, vai estagiar num escritório, depois vai ter a carteira provisória, depois vai ter a carteira definitiva, vai começar a exercer a atividade, até porque também é uma atividade independente, e começa a ganhar o seu dinheiro. Ok, se nós tivermos que comparar um advogado e um jornalista, vamos concluir que há sim cursos que nos tornam muito mais independentes e que nos valorizam muito mais. E há muitos jovens que no dia a dia perguntam, mas será que vale a pena? Já estou aqui na universidade, já estou no 2º ano, já estou no 3º ano a fazer comunicação social e jornalismo. Será que devo? Eu digo sim, deve continuar, porque há muitos perfis de saída, né? É certo que quem cursa quer só ir para a televisão ou para a rádio.
mas pode fazer imprensa, pode trabalhar na comunicação institucional, que dá muito dinheiro, pode trabalhar em publicidade, dá também muito dinheiro. Então, eu encorajo que sim. Só que o caminho não é fácil. Não é fácil. Há caminhos mais fáceis, por exemplo, cursar direito e ir se tornar advogado, fazer advocacia e ganhar dinheiro, mas jornalismo é nobre, é uma profissão nobre, está ao serviço da população, é uma ponte, é uma voz para o povo. E é claro que, parecendo que não, é um sacerdócio. O jornalismo é daquelas profissões onde você tem que entrar consciente que estás mais aí para servir do que para ser servido, né? Então, mas o meu conselho para os jovens é que eles avancem, que eles continuem. Sentimos que no dia a dia temos inspirado muitos jovens que querem ser futuros locutores, que veem na Lena uma referência. A esses jovens eu quero dizer que eles continuem, porque eu também acredito que o bom de tudo na caminhada não é o destino, né? É enquanto a gente caminha, né? Enquanto a gente caminha, tudo aquilo que nós vamos encontrando no percurso é que é o bonito da coisa. Então eu tenho a certeza absoluta que eu vou ter orgulho em daqui a alguns anos ver jovens que se inspiraram na Lena e que estejam a trabalhar em rádio. Para mim vai ser um orgulho, eu encorajo, não parem. Se é um sonho, se é vamos lá imaginar, pode-se dar o caso que seja um propósito de vida, né? Eu depois descobri que a comunicação é um propósito, eu nasci para a comunicação, então há muita gente que nasceu para a comunicação, que façam comunicação, porque, enfim, é como tudo, né? Às vezes a raiz é amarga, né? Mas os frutos são sempre muito doces. E eu acredito que o futuro será ainda melhor. Há muitos pacotes legislativos sobre a comunicação social, há muito mais rádios e televisões a abrirem no país. Hoje discute-se muito sobre a lei de imprensa, sobre essas coisas todas. Eu tenho certeza absoluta que o futuro é promissor. Então, nos agradecemos. A nossa missão no dia de hoje foi quase cumprida, porque os jovens queriam ouvir mais, como nós também queríamos ouvir muito mais. Exatamente. E creio que os jovens se sentirão muito inspirados, muito Espero que sim. Espero que sim. Essa é a nossa intenção aqui no Sucesso em Foco, é Espero motivar que sim. jovens da direção por intermédio das histórias das nossas grandes referências da província de Benguela. Quero agradecer então ao Sucesso em Foco, mais uma vez. Muito obrigada por terem me escolhido, não sei se foi a dedo ou não, mas muito obrigada por terem me escolhido, senti-me honrada em partilhar um bocadinho daquilo que é a minha história de vida, da minha carreira profissional. Todos os dias, de segunda a sexta, entre as 21 e a meia-noite, eu estou nos 92.9 em FM, a Rádio Benguela, e para mim é sempre uma honra, no final do dia, receber uma mensagem, um carinho, um abraço, sobretudo nas ruas. Eu penso que não há nenhum dinheiro, não há maior paga do que o carinho do público em, por exemplo, no final do dia, dizer assim: Lena, tu sabias que com a tua palavra tu me curaste, tu sabias que eu ouvi rádio, senti-me diferente. Eu acho que é isso, é para isso que eu nasci, e agradecer a esse público de Benguela, porque a sociedade benguelense não é uma sociedade fácil, é uma sociedade extremamente exigente, onde eles não aceitam qualquer coisa, e quando eles te aceitam mesmo. Então, tem sido um carinho muito grande desse público benguelense, e eu não tenho palavras para retribuir, e pelo facto de eu não ser nata de Benguela, por eu não ter nascido em Benguela, mas ter o carinho que eu recebo todos os dias, tem sido algo muito mais que me faz esquecer todo o sacrifício que eu consenti para chegar aonde cheguei. Muito obrigada pelo carinho, pela vossa entrevista, gostei imenso de trocar aqui a conversa com vocês, entabular com vocês, muito simpáticos, muito bonitos. Obrigado. Exatamente. Então, desejo-vos também muita força, bom trabalho, tá? Muito obrigado. Nós agradecemos por aceitar o nosso convite. Maravilha. É uma grande honra. Obrigada. Obrigada. Muito bom, obrigada. Maravilha.
maravilha, muito bom. E nós somos o Sucesso em Foco, pedimos para subscrever já o canal e não esqueçam de ativar o sininho. Tal como nós dissemos sempre, foco na mente, sucesso na vida.